com as crianças da oncologia, né, e com os responsáveis também, e o Cultivar, que é o projeto que trabalha com os responsáveis dessas famílias, né, com as famílias em situação de adoecimento ou em luto. Então, se faz necessária essa capacitação neste momento de renovação de alunos, de novos projetos, novas agendas dentro do MAP e nas casas de apoio também onde a gente atende. Então, ao final, nós estaremos também passando a lista de presença para que vocês ganhem o certificado certinho. Então, fiquem até o final, tirem suas dúvidas, anotem as dúvidas para fazer para a professora no final, tá bom? Seja muito bem-vinda, prof. Fique à vontade. Eu que agradeço muitíssimo pelo convite, né? Eu acho que esse é um espaço de diálogo, um espaço de trocas também de ideia, então, assim, queria parabenizar a iniciativa. A gente tem agora um corpo, né, um corpo de alunos muito envolvidos. O LEPIF, ele cresceu muito em termos de estudos e de avanços em projetos que abrangem a comunidade, né? Então, a participação de vocês é fundamental, porque vocês estão modificando realidades, né? Modificando cotidianos, modificando histórias de famílias que, porventura, estejam vivenciando uma situação adversa. Uma situação adversa nem sempre significa uma doença muito complexa ou com prognóstico muito ruim. Uma situação adversa é aquilo que acontece no âmbito da família que perturba a sua funcionalidade ou as suas competências para o cuidado. Então, eu creio que quem se propõe, né, como vocês, a estarem ouvindo, inclusive, essa temática, é porque vocês têm uma preocupação. A preocupação leva a uma ação em favor de algo, né? Então, quando vocês estão aqui presentes, né, vocês todos que estão aqui conosco hoje, estão, de alguma forma, afetados e preocupados em proporcionar a essas famílias, né, um cuidado mais digno, tá? Então, eu começo a minha fala primeiro parabenizando vocês por estarem aqui, pela iniciativa de estarem aqui, né, junto conosco nesse dia. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos conceituais, né, eu sei que algumas dessas questões que eu trago aqui dizem respeito a uma enfermagem mais avançada com família, mas eu acho que é importante vocês, já na graduação, terem esse conhecimento, terem esse contato, tá? Então, eu vou estar, na medida em que eu for passando os slides, a gente pode estar conversando, eu vou continuar vendo vocês aqui, tá? Então, vocês podem parar, levantar a mão e tudo mais. Então, eu pensei, né, nós pensamos esse título, Família, o Centro do Cuidado, porque entendemos que a família, ela é um sistema, um centro de cuidado, né? Então, eu começo agora trazendo para vocês alguns dos objetivos de hoje. Então, nós vamos compreender um pouco o conceito de cuidado centrado na família. Só um pouquinho para eu poder aceitar aqui. Só voltar aqui que eu fui... Bem-vindo todo mundo, gente. A Ângela entrou, a Renata, são pessoas que já participaram do LEPIF. Nós estamos agora trabalhando um pouco os objetivos, a aula está ficando gravada depois, quando vocês quiserem retomar o início. Então, compreender um pouco, né, sobre os conceitos de cuidado centrado na família, refletir sobre os impactos que esse adoecimento de um membro pode estar causando, né, no funcionamento familiar e nas relações e interações entre seus membros, e também discorrer um pouco sobre a abordagem, as estratégias, né, de cuidado, de acolhimento. Então, basicamente, é isso que eu pensei para a gente conversar um pouco hoje com vocês. Prometo não me delongar muito, tá? Mas vocês podem interromper a hora que precisar. Vou passar esse vídeo para vocês, que porventura vocês devem ter já visto ou presenciado nas redes sociais, portanto, ele está disponibilizado publicamente. Nós vamos comentar sobre ele depois, tá? Embora ele traga uma situação de autismo, é uma situação que reflete, né, o quanto e o como a família, né, e, em especial, um cuidador. No caso, geralmente as mães assumem muito o papel, né? Como elas se sentem, e a gente vai, a partir disso, discutir um pouquinho. Eu odeio o autismo, gente. Eu odeio. Eu tô saindo de uma festa agora que a gente fez pra minha prima. Ela mora no Canadá. Ela veio passar uns dias aqui. A gente fez uma festa, reuniu toda a família e eu tô indo embora.
E minhas primas ficaram lá, minhas tias, meus irmãos, todo mundo ficou lá. E eu saí, sem chorar, claro, porque eu não fico sangrando, né, por aí, mas eu saí triste, porque eu queria sentar, conversar, eu queria comer, eu queria pouco, sabe? Mãe, obrigada. Obrigada. E o autismo não me deixa viver isso. E é por isso que eu odeio o autismo. E eu odeio tanto ele, eu odeio o que as pessoas falam sobre ele. Porque no mundo da internet, não sei, o autismo é muito bonito, o autismo é algo que eles são muito inteligentes, que eles são superdotados, que eles têm um hiperfoco e é tudo muito lindo, que eles são anjos de luz. Mas o meu autismo, que eu acredito que é o autismo da maioria das mães que são reais, sabe? Aquelas mães que estão na porta da terapia, ou aquelas mães que estão buscando ajuda pelo SUS. Esse autismo, ele machuca, ele anula, ele maltrata. Sabe, cada um tem algo para carregar na vida. Todo mundo tem um problema para carregar na vida. E eu sei que esse é o meu. Que o autismo do Gabriel é o que eu tenho que carregar, mas ele machuca. E não machuca com muita coisa, Gabriel, não mexe aí. Ele machuca com detalhes, sabe? Eu só queria comer. Eu só queria sentar. Eu só não queria que ele não batesse nas pessoas. Eu queria que ele me deixasse viver um minuto, 10 minutos, como se eu existisse ainda. E essa não é a primeira vez, nem vai ser a última vez. É só mais uma entre tantas batalhas que eu sei que a gente ainda tem que enfrentar. E uma entre tantas vezes que eu vou ter que me anular. E anular os meus desejos, anular as coisas simples da vida. Simplesmente por causa do autismo. E esse é um dos motivos, entre tantos que eu tenho, pra odiar tanto o autismo. Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Muito bem. Nós vamos discutir um pouco sobre essas questões no decorrer da aula, tá? Não sei se vocês já tinham visto esse vídeo na internet, alguém já tinha visto? Nunca tinha visto. Não? Tá. Flávia diz que sim. Aí eu vou deixar agora ele em epoquê, né? Ou seja, em suspensão, para a gente voltar, tá? Lá na frente, a discutir um pouco sobre o que ela falou. Tudo bem? Mas eu quero que vocês deixem gravado aí, né? Na memória de vocês, no caderninho, algumas coisas que vocês anotaram que chamou a atenção. E aí, então, só para conceitualizar, que eu acho que é importante, né? Ou seja, né, nós temos aqui o relato de uma mãe, mas na história da humanidade, né, as famílias, qual é o papel delas? Prover cuidado. Todas as famílias têm um papel na sociedade, que é prover os cuidados. Não estamos aqui questionando se cuidado é bom ou ruim, é negligente, displicente ou não. Todas elas promovem, até hoje, né, cuidados aos membros do seu lar, da sua família, durante todas as experiências de vida relativas desde o nascimento, né, até o adoecimento. Então, esse é um papel da família que, porventura, a gente acaba se esquecendo e tomando para nós os ambientes de cuidado. Então, outro conceito que eu quero que vocês gravem, né, é que a família, ela é o quê? Um grupo, né, de indivíduos. Eles são formados, né, unidos por fortes vínculos emocionais e têm o senso de pertencer e a inclinação de participar das vidas uns dos outros. Então, eu quero que vocês entendam, né, que quando vocês forem trabalhar com família, que vocês considerem o conceito que a família tem dela própria, ou seja, a família é quem ela diz que é para ela. Portanto, a família não é a minha família, não é um conceito que eu trago, né? A família é constituída a partir do conceito da pessoa, da família, ou da criança que eu esteja cuidando. E ela é composta de diferentes maneiras. Nós nunca, jamais vamos conseguir e nem podemos rotular, né, essas famílias, tá? Então, as famílias, elas se autodefinem.
Colocado isso, né, é importante também um outro conceito que vocês guardem com vocês. Então, a família é provedora, ela é cuidadora, tá? A família é quem ela diz que é, no conceito dela, por isso que eu não tenho família como visita, a família é a família da pessoa, e a família, ela tem competências, ou seja, todas as famílias que nós formos trabalhar, gente, em qualquer condições, em qualquer contexto de saúde, apesar de muitas vezes a gente não conseguir verificar, visualizar, perceber as competências delas, né? Porque muitas vezes a situação adversa, a doença, o diagnóstico de uma condição crônica, ela enfraquece as forças, ela fragiliza as forças da família, mas elas têm competências mesmo assim. Nós temos que, nosso papel daí, no caso, é ajudar as famílias a identificar as suas forças e a sua própria competência, tá? Então, todas as famílias, nesse sentido, têm capacidade de mudar o seu modo de agir, de cuidar, de manejar a situação que ela esteja vivendo, e todas elas, de um modo ou de outro, comunicam para nós, de forma verbal ou não verbal, o que está acontecendo, né? E quais são os sentimentos que são desencadeados e os silêncios, né, a partir da situação que ela esteja vivendo, tá? Diante disso, então, o que é que vocês precisam entender, né? Cada um de nós que trabalha com família, que se propõe a estar num projeto como vocês estão, ou desenvolver atividades profissionais, ou desenvolver atividades acadêmicas, ou desenvolver atividades de extensão, tá? Ou de pesquisa, precisamos entender que eu tenho que ter um compromisso e uma obrigação de incluir as famílias, né, nos cuidados dos seus membros, seja esse membro criança, seja adulto, né, porque hoje nós temos como garantia de acompanhamento, né, de familiar, apenas algumas pessoas, outras não, né, a não ser que a pessoa tenha um seguro, um plano de saúde que banque a presença da família. Mas, de fato, a família, ela precisa participar e ser uma colaboradora, uma coparticipante, né, dos cuidados de seus membros, né? Outra questão que vocês precisam entender, precisam absorver. Eu vou trabalhar com família mediante evidências científicas. Mesma coisa quando eu vou direcionar um procedimento, né, que a gente sempre, quando a gente entra na enfermagem, a gente vem, né, ou em outras áreas da saúde, querendo fazer aquilo que o profissional faz, né? Para isso existem evidências, existem técnicas, existem conhecimentos que embasam. Trabalhar com família da mesma forma, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar fundamental, além de estar sensibilizada, eu acho que a família precisa sim ser cuidada, mas como eu vou fazer isso? Esse como eu vou fazer, eu preciso ter subsídios, por isso esse momento aqui também junto com a gente. A família é a unidade que cuida e que precisa de cuidado. É um outro conceito que a gente tem que estar guardando, né? Dentro da gente, quando a gente for trabalhar com a família. Ou seja, por mais que eu tenha uma criança com autismo, uma criança com uma deficiência auditiva, uma criança com uma deficiência física, uma criança com uma doença renal, uma criança com câncer, eu tenho uma família dessa criança. Então, a minha abordagem precisa entender que essa família possui uma dinâmica própria, um sistema de lidar e de manejar próprio, crenças próprias, que levam elas a uma atitude ou a outra, né? Então, não compete a nós julgarmos, mas sim compreendermos como aquela família funciona diante de uma situação que ela não queria estar vivendo, tá? E temos que ter responsabilidade e respeito para com essas famílias que nós formos cuidar, tá? Então, posto isso, eu pergunto, né, hoje em dia, será que a família tem sido o foco do nosso cuidado, do cuidado do profissional de saúde, em todas as instâncias e cenários de cuidado? Vocês acham que sim? Como é que tem acontecido na prática, né? Essa abordagem ou esse cuidado à família? Será que ele acontece? E se ele acontece, como ele tem acontecido? Eu não quero dizer que a gente já não avançou muito, né? Acredito que muitas enfermeiras, psicólogos, fisioterapeutas, pessoas formadas na área da saúde já têm avançado muito numa abordagem que considere a família como primeira unidade de cuidado, portanto, direcionam ações para elas. Mas a gente precisa avançar ainda muito mais.
Então, nós vamos discutir um pouquinho disso, depois também vocês guardam essa questão de que será que, né, a família tem sido o foco do nosso cuidado para o final, tá? E aí eu trago para vocês, não ficou muito bom, porque eu não sou muito expertise em fazer slides, uma experiência que uma mãe trouxe, uma mãe que a gente atende na clínica avançada da família, aqui na clínica ampliada da família, aqui na clínica escola, e ela mandou para mim, eu já até apresentei isso para um grupo de alunos, né, no WhatsApp, uma preocupação que ela teve com o filho dela, então eu vou passar para vocês aqui, vamos ver se dá para perceber bem, tá? Aqui, doutora, o tanto de sangue que tá saindo dele. Tá, então era uma criança que estava com sangramento de uma ferida, que ela não conseguia detectar o que estava acontecendo, e ela mandou o vídeo para que eu pudesse ajudá-la, porque ela estava muito preocupada, muito angustiada, sem saber como fazer, sem saber o que lidar. E aí eu orientei que ela fosse procurar uma unidade de saúde mais próxima à casa dela, para que a criança fosse atendida. E aí desencadeou uma série de áudios que ela mandou para mim. Eu trouxe alguns para vocês perceberem, né, essa questão de como essa família tem sido abordada nas unidades, nos cenários, não importa se é unidade básica, estratégia de saúde da família, na UTI, como será, né? Eu não estou aqui dizendo que todas são iguais, estou dizendo que a gente precisa pensar em como será que o nosso cuidado tem chegado a essas famílias, ou não. Eu tô aqui no posto, tá cheio, ninguém tá me atendendo, o Samuel tá sangrando, não sei o que eu faço. Doutora, o que a senhora pode fazer por mim, porque eu não posso ficar aqui, tá cheio de gente aqui. O Samuel corre risco de pegar uma bactéria que ele tá bem de saúde, só tá com esse problema aqui. Eu não sei o que eu posso fazer, e esse povo aqui, eu já falei com um monte de gente, ninguém faz nada, nem pediatra tem aqui, é clínico geral. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Perdão, filho. Ele só falou, não fez curativo, não fez nada. Eu tô indo embora pra minha casa, eu vou fazer curativo lá em casa. Ele falou assim que é pra me falar com a senhora, pra ver se a senhora consegue pedir uns exames, pra mim ver o que é isso. E é só isso, perdi meu tempo nesses postos aqui. Eu vou ver se eu vou no particular pra ver o que eles fazem, porque isso daqui precisa passar por uma cirurgia, doutora. Porque eu falei, doutor, vai ficar sangrando, toda hora sangra. Ele falou que é pra mim ficar apertando e pronto. Eu falei, vai ficar nisso até quando? O senhor não vai passar nada? Não, curativo ele fez, tá aqui sujo o meu filho de sangue. E nada, eu vou ver o que eu posso fazer para ir nesse lugar onde a senhora falou, para consultar, porque isso daqui aumentou, doutor. É que eu tô com medo, doutora, de sangrar de novo, entendeu? Por causa que, como ele é um bebezinho pequeno, né, não sabe falar ó, se dói ou não, eu fico com medo, porque como que o guri vai sangrar toda hora? Tem que fazer exame para ver o que surgiu isso, o que é isso, né? Aí eu pedi para ele falou que não podia passar nada, nem exame, eu nunca vi isso, o médico não poder passar nada. Muito bem. Então, essa foi uma mãe que trouxe uma experiência dela, né, de ir e vir, né, no itinerário de busca de cuidado em saúde para o filho que estava sangrando, e que ela diz, já falei com um monte de gente, ninguém faz nada. Era um horário, né, era de manhã, ela ficou a manhã inteira numa unidade, depois foi para uma outra unidade, quando ela conseguiu ser atendida, porque ela foi conversar com a assistente social, e ela forçou um atendimento, ela chegou dentro do consultório, o profissional não fez nada, falou que era para ela pressionar, e que era para eu que tinha encaminhado, pedir os exames para ela, né? E ela, muito preocupada, falou, doutor, eu vou levar no particular, porque eu não consigo atendimento, né? Então, fora ela não conseguir o atendimento, que tipo de abordagem, de consideração foi dada para a preocupação dessa mãe com esta criança, né? Qual foi a dignidade que foi dada a ela, uma vez que ela sai de casa, pega ônibus ou pega Uber, gasta às vezes dinheiro que ela não tem para atendimento em saúde, que é público, e ela ser tratada, né, tanto ela quanto a criança, desta maneira, tá? Bem, nós podemos conversar sobre esse vídeo depois, né, e ele não se esgota, porque é um assunto que a gente tem vários sentimentos e várias preocupações, tá? Aí, eu trago essa questão para a gente pensar, né, que o adoecimento, então,
o adoecimento, a ocorrência, um acidente, né, uma enfermidade, né, mesmo que ela seja simples, tá? Ela desestabiliza a estrutura familiar. Ela gera desafios que a família muitas vezes se vê não preparada para lidar, né? Desafios como a reorganização das rotinas, uma mãe que tem uma criança internada com câncer lá na enfermaria de oncologia, tem outros filhos em casa, tem o marido em casa, ela é diarista, ela não tem como ganhar o sustento dela. Então, assim, nós temos que pensar que esse desafio, ele desestrutura um sistema que já estava, de alguma forma, equilibrado, né? Então, ele desequilibra esse sistema, tá? Modifica as rotinas diárias, aumenta as exigências de cuidado, a sobrecarga emocional, física, financeira, e essa situação tem o potencial de fragilizar, de vulnerabilizar a família, né? E de comprometer a sua capacidade para o cuidado. E é por isso mesmo que nós jamais podemos dizer aquela família é disfuncional, aquela família é uma família displicente, aquela família é uma família chata, aquela família é uma família que só perturba, qualquer tipo de rótulo. Especialmente se a gente não buscar compreender o porquê que ela está agindo e reagindo de uma forma ou de outra. Tá? Então, os principais desafios, não estou aqui limitando, né, porque a gente tem N desafios, né, dizem respeito ao quê? A falta de informação que a família muitas vezes não tem, ou ela recebe informação, mas ela não compreende, tá, o que está acontecendo. A família, ela vivencia dúvidas e dificuldades, né, se sentindo incapaz e insegura de lidar. Uma criança que sai de uma UTI, né, ou de uma UCIM, que vai para casa com vários recursos de cuidado, que ela não se vê preparada. Uma criança que vai para o interior com uma máquina de diálise peritoneal, ela não sabe como manusear. N situações que no dia a dia vocês vão se deparar e que para nós profissionais é tudo muito comum, tudo não é que é comum, é muito familiar, né? A Flávia, que entrou aqui, a Flávia está no ambulatório de crianças com doença renal crônica e que é comum para ela estar mexendo e manuseando coisas, mas para a família que vai embora com uma criança que requer cuidados integrais, intensivos, diários, né, e que ela não tem o mesmo letramento em saúde que a gente tem para lidar com as situações, o mesmo conhecimento que a gente tem. Então, exigir da família o papel de ser profissional de saúde, né, não condiz. Nós temos que ajudá-la a se manter em família, a manter o papel dela exclusivo, que é o papel de ser família. Se a gente conseguir isso, obviamente que ela é coparticipante dos cuidados que a gente for ofertar para a criança, para o membro, tá? Mas ela tem que participar junto. Tudo bem? Então, por que cuidar da família? Porque nessa experiência de doença, a doença ela é um evento que é da família, não é meu. A família está vivenciando aquele momento de doença, aquela experiência intensa dentro da família. Então, é um evento dela, uma experiência dela e é única dela. Tá? Uma vez eu ouvi de uma mãe que a profissional chegou para ela e falou assim, essa não é a primeira criança que nasce com síndrome de Down. Tem tantas crianças com síndrome de Down hoje, tem tantos recursos, tanta escola, óbvio que o profissional está tentando ajudar. Mas nem sempre, né, nossa ajuda é uma ajuda que traz conforto. Ela não quer saber se tem inúmeras pessoas com deficiência X, Y, Z. O dela, a filha dela, né, é a vivência dela. Nós podemos ter uma outra abordagem de intervenção, né, que é diferente dessa, e nós podemos depois ter um outro momento para isso, que vai ajudá-la a passar por aquele processo. Primeira coisa é aceitar que ela está vivenciando um luto, uma tristeza, uma revolta, uma negação, tá? Compreender essa situação para depois buscar ajudá-la, certo? Então, o evento, e outro princípio, o evento em um membro, né, pode ser uma criança, um adulto, um idoso, enfim, ele afeta a todos os demais membros da família, ele impacta no funcionamento e nas interações de todos os membros da família. Por isso que não dá para a gente trabalhar com a criança que tem uma doença rara. Nós temos que trabalhar com a família que tem uma criança com uma doença rara, tá? E esse evento, né, essa doença, ela acaba por ocupar um lugar, um espaço na vida da família, ela toma conta de tudo. E essa família, às vezes, vive em função desse evento,
né? E isso acaba trazendo também um sofrimento muito profundo na família por conta de que ela não tem mais uma vida própria, tá? Então, eu trago aqui, para a gente só ir caminhando para algumas estratégias, a abordagem de cuidado centrado no paciente e na família, tá? É uma abordagem multiprofissional, então todos os profissionais, eles podem estar se fundamentando e estudando essa abordagem, que diz o quê, né? Ele traz, como outras abordagens, o conceito de que a família e o paciente são o centro do cuidado, ou seja, eu não posso trabalhar o meu cuidado, as minhas ações, as minhas intervenções apenas no paciente, mas preciso considerar que a família e o paciente, eles são o centro do cuidado, tá? Os pacientes e suas famílias devem ser convidados a participar das tomadas de decisão em relação ao cuidado do seu membro. O que acontece hoje em dia? Os profissionais tomam decisão pela família, muitas vezes as comunicam do que eles estão tomando, qual foi a decisão tomada. E, na verdade, a decisão deve ser compartilhada, né? Deve ser participada e compartilhada, discutida com a família. Isso requer do profissional, requer de vocês, alunos, uma mudança no modelo de cuidado e na tomada de decisões. Isso tira o profissional do pedestal de saber, não é que ele não tenha conhecimento, ele tem e deve ter. Só que ele precisa, junto com a família, colocar para ela, né, o contexto de saúde, o contexto terapêutico, o contexto de intervenções, para que junto com ela se decida qual é o melhor para aquela família e para aquela criança que é da família, tá? Então, o cuidado centrado na família, do paciente na família, ele tem 4 pressupostos, eu não vou ficar discorrendo deles todos agora, porque eu depois discutir os vídeos, que diz respeito ao quê? A nós termos dignidade e respeito pela família, garantir a dignidade e o respeito, a ter uma informação compartilhada em tempo real, ou seja, essa família receber informações, né, com relação à saúde do seu membro, né, do que está acontecendo em tempo real e de forma que ela compreenda, né, ter participação nas tomadas de decisão e nos cuidados e também colaborar com políticas, poder participar um pouco mais das tomadas de decisão de uma instituição de saúde. Né? Para isso é importante que nós, né, entendamos o quê? Que os profissionais, eles precisam estar dispostos, vocês que estão no projeto, foi o que eu comecei falando lá no início, precisam estar dispostos a compartilhar as ações, o cuidado da criança com a família, sempre levando em consideração que esses membros também precisam querer participar, tá? Não pode ser forçados, obrigados, mas sim eles entenderem o papel deles naquele processo de cuidado, né? Os construtos do cuidado centrado, então, eles resultam no fornecimento de informações, como eu já falei, claras e precisas, e em processo de tomada de decisão partilhada. E, por fim, é preciso que a gente tenha um pouco mais de tempo para se envolver com essas famílias e criar um relacionamento empático, de vínculo. Muitas vezes a gente escuta o profissional falar assim, mas eu não tenho tempo de trabalhar com a família. Não é um tempo de assim, agora eu vou tirar 1 hora para estar com a família. Não é isso. A família quer um tempo para ser ouvida, para ela poder falar, para ela poder ser escutada, para ela poder compreender. Então, esse tempo faz parte do cuidado do profissional. Se eu estou cuidando, vamos supor que uma criança, eu preciso fazer um procedimento, e eu tenho tempo para organizar os materiais, para ir até lá, eu preciso ter um tempo de conversar com essa família, porque ele faz parte do processo de cuidado, tá? Da abordagem terapêutica, da abordagem da família. Finalizando, então, eu preciso entender, tá? A gente recomenda como profissionais que trabalham com família, que abordar a família, né, precisa estar abordando de forma a prover informação e suporte adequado às necessidades individuais dela, da família como sistema, e individualmente dos membros da família, quando necessário, e é muitas vezes necessário. Reconhecer a família como uma unidade, né, um sistema de cuidado, tá? Aquilo que a gente gostaria que vocês entendessem. Conhecer como a família acredita, quais são as crenças que ela tem relativas àquilo que ela está vivenciando, isso é muito importante, nós não vamos nos prolongar aqui, mas ela acredita que o autismo da criança é por alguma coisa que ela fez de errado, tá? Que a doença da criança é por algum pecado que ela cometeu, algum alimento que ela deu, né, de forma errada. A gente tem que procurar conhecer a crença, se são crenças que facilitam o cuidado ou restringem o cuidado. Manter e buscar uma postura relacional de aliado, né,
com a família, ou seja, eu estou aqui, eu sou aliada, eu posso não saber responder, eu posso não saber, mas eu estou junto para descobrirmos juntas como manejar a situação, tá? Tenho que manter o espírito de respeito, de conexão, de curiosidade, e manter uma esperança, manter a esperança da família, enquanto ela está lutando, manejando e buscando organizar ou reorganizar aquele sistema que foi desorganizado por conta da situação que aconteceu, do evento, da doença, tá? Ter empatia com a família. E lógico que nós somos seres humanos, a gente porventura pode, óbvio, né, desencadear um sistema de, não tem uma empatia, né, essa família está me mexendo com alguma coisa. Olha, o outro colega, você pode atender aquela família porque eu hoje não estou em condições. Ser justo consigo próprio também, mas jamais maltratar ou entender que a família está agindo contra o profissional. Ela está agindo contra a situação que ela não deseja. E muitas vezes o profissional ou o aluno que recebe essa carga de emoções, tá? E garantir, então, informações consistentes na linguagem do paciente, da criança e da família. Tudo bem? Aqui eu trago, então, algumas das estratégias que nós temos utilizado, né, aqui no LEPIF, e que a gente tem expandido para os alunos que passam, os mestrandos, doutorandos, né, graduandos, por meio dos projetos de extensão, que são ações, né? Nós temos aí o programa Cultivar, que muitos de vocês participam, que é um programa de intervenção em grupo com famílias, no qual a gente possibilita que a família tenha um espaço, né, para discutir suas experiências, para manifestar os seus sentimentos, e elas são ajudadas, né, nesse sentido, a ideia não é ajudá-las, mas é proporcionar um espaço no qual elas se sintam ouvidas. Vocês viram que lá no vídeo, né, aquela mãe dizia o quê? Ela queria 1 minuto para ela, 10 minutos para ela. Então, muitas vezes, a família de uma criança, né, ou de um membro que está doente, que requer idas e vindas em várias instituições de saúde, elas estão cansadas, elas não têm tempo para elas, para conversar, para expor o que sentem, para serem ouvidas, elas nem são vistas, muitas vezes, pela equipe profissional. Então, esses projetos, eles garantem um espaço, e esse espaço é terapêutico. A gente proporciona, por meio de espaços assim, né, uma ajuda, né, para essas pessoas poderem se organizar, trocar experiência, até porque a narrativa, o contar, o falar é terapêutico. Tá? Temos a LAOP, que é a Liga de Oncologia e Pediátrica e Enfermagem, que é uma liga que atua com crianças e famílias de crianças com câncer, né, com várias ações que, de forma lúdica, né, esclarece, traz informação, proporciona também um espaço em que as famílias podem estar trabalhando os desafios que essa doença proporciona, além de estar informando também acadêmicos, a comunidade sobre a questão da oncologia pediátrica. Nós temos o projeto Vamos Brincar, que é um projeto incrível, que leva até as crianças em ambientes de dor, em ambientes de procedimentos dolorosos, em cenários que não são cenários do cotidiano da infância, né, que seria escola, casa, né, as brincadeiras com as crianças, e elas muitas vezes estão no ambiente hospitalar, em um ambiente diferente do que é o normal para a criança, num ambiente que assusta, que provoca dor. Então, esse projeto leva alívio, leva distração, leva ludicidade, né, para a criança e também para a família, e temos a clínica também ampliada, no qual a gente atende famílias de crianças prematuras, de crianças que nasceram com condições crônicas de saúde, um trabalho belíssimo, que integra vários profissionais da equipe multiprofissional, tá? Como fisioterapeuta, psicólogo, enfermeira, nutricionista. Então, nós estamos aqui expandindo um cuidado à família no nosso estado, no nosso município, por meio de projetos incríveis, tá? Aqui algumas fotos que ilustram, obviamente, que eu trouxe só algumas poucas fotos, né? Que ilustram o quanto que projetos assim, que já capacitam vocês, que já preparam vocês, que já buscam informar e sistematizar vocês para uma prática com a família, amplia a saúde, amplia a qualidade de vida, amplia as perspectivas da família, né? Proporciona a essa família se organizar para ofertar o melhor cuidado que ela possa oferecer para a criança, tá? Então, vocês estão aí nessa trajetória incrível de se formarem, né? E a gente não esgota, lidar com família requer uma busca constante de conhecimento, né? Para proporcionar resiliência para elas.
porque a partir dessa experiência elas conseguem se reorganizar, tá? E aí, obviamente, nós trabalhamos com família, com equipe multi, não dá para a gente sozinho, né, uma área da saúde tomar para si, né, o cuidado da família, porque ela é multifacetada, ela é multissistêmica. Por isso que o trabalho integrado, né, o cultivar, tá aí o Vamos Brincar, a clínica, todos esses trabalhos, esses projetos, agregam alunos de diferentes cursos. Eu trouxe aqui, daí já vou finalizar, não vou passar esse vídeo inteiro, mas é um vídeo que traz um trabalho que foi feito com a Liga com a LAOP, também com o Cultivar, há algum tempo atrás, ele está disponibilizado no YouTube, mas que a gente traz aqui por um momento de intervenção, né? Nós desenvolvemos atividades mostrando, assim, algumas internações que são muito comuns até que é a LMA. Então, ela em 2019 a gente descobriu a doença dela, aí ela fez o tratamento certinho, aí quando foi em 2021 deu recidiva. E aí ela teve que ir para o transplante. A gente fica hospedada aqui na CC, né? E aqui a gente tem acompanhamento da Liga da Familiar, né? Planejamento familiar de vocês aqui dos acadêmicos, né? É muito bom, eles ajudam muita gente se distrai, a gente escuta histórias de outras mães, né? A gente se relata o que acontece entre a gente se distrai, né? Então é muito bom a gente ter esse grupo, esse acompanhamento, porque elas acabam desabafando o que elas estão guardando para elas. Eu me sinto bem aqui, eu já acostumei e tem bastante distrações também. E é legal que faz várias amizades aqui. E eu já estou tratando com os outros parceiros. Eu sou Jefferson dos Santos Cabral. E meu diagnóstico é tumor, então osteosarcoma, porque ele é no osso. E eu já estou tratando ele há 1 ano e 1 mês. A cirurgia, ela foi de retiração de osso e musculatura, por conta que o tumor ele conseguiu pegar muita parte ali da região. Liga, e foi muito bom, maravilhoso. A gente discutiu bastante o assunto sobre o tratamento das crianças e adolescentes, como que a gente se sente hoje, como que a gente sentia antes. Então hoje, para mim, eu fico mais aliviada, fico mais segura, porque eu entendi agora como que foi o tratamento dele, porque no início eu não percebia que aquilo ali estava sendo real, eu não acreditava, eu entrava na minha cabeça, que meu filho estava com câncer e tinha que começar um tratamento longo. E hoje eu entendo que aquilo ali foi pro bem dele, tanto para ele como para mim também, entender que aquilo ali é uma doença séria que tem que ser tratada, né? E o grupo da família também ajuda bastante, que vem bastante aqui também na CC. Fico muito orgulhosa. Então, eu penso que é bom ter o apoio de tudo, sabe? Familiares, psicóloga. Por causa que também, por mais que as crianças que já entendem, pode desabafar também, né? Pode estar sentindo, se está triste ou não. E é interessante que nós temos feito um trabalho junto com ao longo das nossas profissões, né, e acadêmico de trabalho de tantas vezes. A gente se distrai, né? Foi em 2021 deu recidiva. Meu nome é Val. A gente Também. Cabral. Ele há 1 ano e 1 mês. A cirurgia, ela foi de retiração de osso e musculatura, por conta que o tumor ele conseguiu pegar muita parte ali da região do braço, do úmero também, do tendão. Participei hoje do grupo de famílias da Liga e foi muito bom, maravilhoso. A gente discutiu. Ok, eu ia passar uma parte dele falando, mas depois vocês podem estar vendo o vídeo, né, inteiro, e ele fala como foi abordado no diagnóstico, é bem interessante, mas o que eu queria deixar ali, que são as estratégias, é o quanto que, às vezes, uma estratégia que parece bastante simples, né, pode ajudar essas famílias nessa trajetória delas, com esse evento, né, que é uma doença que requer da família um manejo, né, e um conhecimento, e uma habilidade, forças que muitas vezes elas não têm. Então, eu gostaria de agora abrir para a gente conversar, resgatando, né, diante disso que eu trouxe para vocês, vocês podem abrir a câmera, se vocês quiserem, mas resgatando o que foi falado, né,
por uma mãe que está, se a gente for trabalhar com a questão da família, ela está representando uma família ali, né? Mas que muitas vezes a família elege, ou alguém se elege na família para tomar para si todos os cuidados e o itinerário, as tomadas de decisão, enfim, que porventura aquele evento requer, tá? Eu anotei aqui algumas das questões que a família trouxe naquele primeiro vídeo que a mãe trouxe, mas gostaria de destacar e ouvir vocês. Uma fala que ela disse: eu não fico sangrando por aí. Olha que fala poderosa. Quantas mães, né, Flávia, a gente atende ali, que elas nem param para chorar o que está acontecendo. Eu falo isso, eu me arrepio, porque elas não têm tempo para parar e chorar. Então, eu não fico sangrando, falando os meus problemas por aí. Mas será que nós, profissionais, não temos que dar a elas a oportunidade de sangrar, de falar o que está acontecendo com elas, né? Mas uma coisa, então, as famílias sofrem caladas, elas não ficam sangrando por aí. Outra frase, depois eu quero que vocês falem. Eu saí triste. Mas ela saiu triste e ela odeia não a criança, não o filho. Ela odeia o quê? Ela odeia o câncer da criança. Ela odeia a condição crônica da criança. Porque aquela condição é para sempre. Muitas das condições que vocês forem atender, ela é para sempre. Ela fala assim, não é a primeira e não é a última vez que isso vai acontecer. Isso vai ser sempre. E esse sempre, que é anular as coisas simples da vida, que é outra frase que ela traz, né? Eu tenho que anular, o autismo anula as coisas simples da vida, o câncer anula. O que anula? A criança não vai para a escola. Não pode. A criança com doença renal, Flávia, não pode comer determinado alimento. Então, anula a infância da criança. Anula muitas questões sociais da família. E isso traz um sofrimento profundo, porque ele é sempre, tá? Outra coisa, ela só queria comer. Então, a família, às vezes, ela não quer grandes coisas do profissional. Ela quer algo que é simples para ela. Ela quer dar um telefonema, ela quer conversar, ela quer poder ir ao banheiro, sabe? Então, assim, essa mãe, ela fala que eu só queria, né? 1 minuto, 10 minutos para mim. Eu queria poder me cuidar, tá? É outra coisa que ela traz. Cada um tem que carregar um fardo. Então, muitas vezes, né, a doença é vista como um fardo que tem que ser carregado. E ela diz o quê? Eu só queria viver 1 minuto e queria que eu fosse vista, que eu existisse, ela fala, tá? Então, são falas que ela traz nesse vídeo que é o centro do nosso trabalho com família, entende? Se eu olho só a criança com autismo, só a criança com câncer, ou só o câncer da criança, ou só o autismo da criança, ou só a doença da criança, eu não olho a família. Entendem isso? Então, gente, o desafio que está posto aqui para vocês nesses projetos é estar sensibilizado, ter conhecimento, ter fundamentação, tá? Discussão dos casos, mas a gente não está aqui como papel de agora eu vou resolver os problemas da família. Não é esse o nosso papel. Nós caminhamos com elas, as ajudando a encontrar forças, respostas, rede de apoio, espaço de conversa, manejos mais eficazes da situação. Tudo bem? E agora eu quero abrir, então, para vocês, para a gente conversar. Então, para você a palavra, Cecília, você que está coordenando aqui essa aula. Meninas, se vocês tiverem dúvidas, tanto sobre o que a prof falou, dúvidas que vocês falaram na reunião, na primeira reunião do Cultivar, e não foram sanadas, podem compartilhar aqui. Eu queria compartilhar a primeira dúvida. Tem uma estação do Cultivar, que é para escolher os elementos, né, do cultivo, que atrapalham o cultivo. E aí eu falei alguns exemplos para as meninas, e aí uma delas falou, tá, mas alguma mãe já escolheu o elemento do inseticida, né? E usou como a doença do filho, né? Que ela é ruim e tal. E o que você fez nesse momento, né? O que você falou? Eu falei que eu acolheria, né? Não tem muito que a gente falar, mas eu queria ouvir da senhora, né? Qual é
a nossa postura nestes momentos. A gente fala Ó. muito sobre o silêncio, né? Que o silêncio é necessário, e dar o tempo para as mães também. Sempre tem alguma mãe que vai quebrar esse silêncio também e vai trazer uma palavra, às vezes de conforto, às vezes uma piada, né? Mas enfim, essa é a graça também do grupo terapêutico, né? Cecília, ótima essa pergunta. Primeira intervenção que é preciso, então, é ouvir que a mãe esteja falando, eu odeio isso, para mim o câncer do filho é um veneno, né? Então, a primeira intervenção é escutar. A segunda intervenção é validar. Eu jamais vou validar assim, olha, eu sei o que a senhora está passando. Então, graças a Deus, eu não sei. Tá? Mas, olha, eu entendo que essa situação, né, tenha deixado triste. Foi o que a mãe disse, eu saí triste. Eu estou validando algo que ela mesma está dizendo para mim, tá? Ou, se eu não conseguir entender, a senhora poderia me explicar um pouco melhor porque a senhora considera a doença do seu filho como inseticida? Porque daí ela vai explicar como ela está se sentindo diante daquilo. Entende? Então, nesse trabalho, Cecília, é muito importante, primeiro, não bater de frente, não falar, mas não é bem assim. O inseticida também é algo que vem ajudar, porque ele mata os fungos, sei lá. Não, eu preciso validar, eu preciso estar ali para ouvir atentamente, compreender o que ela está sentindo, não julgar o que ela está sentindo, tá? E buscar compreender um pouco melhor. E ser verdadeiro, olha, eu não sei o que dizer para a senhora nesse momento, mas estou aqui para ouvi-lo. Entende? Faz sentido? Sim, sim. O papel de vocês não é terapia de grupo, ou seja, não é fazer terapia, nem individual. O grupo é terapêutico, tá? Ou seja, esse movimento, né, as intervenções, o espaço, né, é um espaço terapêutico. A ludicidade do projeto Vamos Brincar é terapêutico. Mas, ou seja, eu não estou fazendo terapia, que é bem diferente. Óbvio que se a gente identificar uma situação que requer, nós vamos encaminhar a pessoa para um processo, né, um trabalho mais terapêutico, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Flávia, Bruna, que estão aqui conosco também, Isabelle. Eu vou ler para a senhora essa pergunta, prof. Tá. Ela está no trabalho, mas queria comentar como este é um cenário extremamente atual e ainda negligenciado pela rede de saúde. A família é vista como principal apoio à pessoa em adoecimento, mas quem cuida dessa família? Quem garante escuta e bem-estar para quem sustenta este cuidado? Percebo que isso recai, sobretudo, sobre as mulheres, e em especial sobre as mães, que historicamente são responsabilizadas pelas funções de cuidado, acolhimento e apoio. No entanto, a escuta voltada a elas permanece quase invisível, como se esse papel fosse naturalizado e não exigisse atenção ou suporte. Luane. É a Luane. Luane, você é enfermeira? Não, ela é da psicologia. Da psicologia, perfeito. Isso. Essa é uma pergunta, né? Eu vou até aqui ver. Tá. A da psico, tá. Então, na verdade, na minha prática, há anos, né, acompanhando essas famílias, embora a gente tenha uma rede estruturada, entre aspas, de saúde, né, tá no papel bem lindo, mas na prática isso não acontece para essas famílias. Embora a gente tenha políticas públicas, né, eu falei com as meninas lá do mestrado, né, Flávia, terça-feira, essas políticas, elas não estão acessíveis a essas famílias, infelizmente. Nós atendemos, ano passado, no grupo das alunas do mestrado, uma prática que a gente fez, uma instituição de reabilitação, e atendemos uma avó de 75 anos, com insuficiência cardíaca congestiva, que ela tinha acabado de sair de alta do hospital, né, cuidando de um neto de 15 anos com uma paralisia cerebral, com um grau de comprometimento bastante grave, sem nenhum tipo de autocuidado, cuidando de mais 3 netas, com uma cadeira de roda toda desengonçada. Ela tinha pego 2 ônibus sem nenhuma estrutura, porque os ônibus que a gente tem em Campo Grande, nem todos têm acesso a cadeirante. E ela estava entrando na justiça todas as vezes para poder pedir o leite que era o recomendado para ele, tá?
além das medicações que ele precisava. E ela estava em luto, ela disse que não conseguiu viver o luto, porque ela tinha perdido o marido dela. Enfim, era um contexto tão complexo, e se a gente for ver, né, é uma idosa sem rede de apoio, uma criança com deficiência que não estava recebendo benefício, porque tinha alguém na família que recebia alguma coisa, e que ela não podia nem se cuidar, porque ela também não conseguia o atendimento específico para ela. Então, de fato, essa questão que você traz aqui, Luane, é realmente uma questão que nos aflige, né, todos os dias, né? É um cenário extremamente negligenciado, porque se essas famílias, né, precisarem, há uma outra família que eu atendi também, né, tinham 4 filhos, 3 com deficiência. Essa mãe acordava 4 horas da manhã para preparar as 4 crianças, a que não tinha deficiência era acordada para acompanhar essas crianças até a instituição de reabilitação. Daí, de manhã, depois da reabilitação, né, essa criança menor acompanhava a de 10 anos, ele tinha 8, a de 10 anos, de volta para casa, porque tinha que ir para a escola sozinho, os 2 no ônibus, enquanto a mãe ficava com os outros 2 na instituição, porque ela tinha que ficar lá, porque se ela voltasse, ela tinha que pagar passe para voltar, ela não tinha condições de pagar passe, porque quando ela não está com a criança com deficiência, ela não tem direito ao passe livre, né? Ela tem que estar com a pessoa com deficiência. E aí ela chegava em casa no final da tarde, essas 2 crianças voltavam sozinhas à tarde, o menininho que não tinha deficiência dormia na escola porque ele acordou cedo. Nesse contexto, só uma das crianças recebia o benefício previdenciário também, né, a bolsa, porque os demais não tinham direito. Então, veja, ela não é vista, na verdade, a família, ela não é vista. Então, por mais que a gente entenda, Luane, que ela seja, né, a gente entende isso, o principal apoio à pessoa em adoecimento ou com deficiência, ela é vista como um sistema de cuidado que também sofre, né? Nós não estamos garantindo escuta, não estamos garantindo bem-estar, não estamos garantindo saúde para essas pessoas, né? E realmente recai sobre as mulheres da casa, sobre a mãe, sobre sabe, especialmente as mães mesmo, que historicamente acolhem, né, essa questão, e muitas vezes elas não conseguem também ter um cuidado para elas nessas instâncias de saúde. E o que o profissional faz além disso? Já vou te dar a palavra, Flávia. A gente muitas vezes cobra, porque não veio, porque chegou atrasado, porque não fez o exercício que eu pedi, porque fez errado tal coisa. Então, às vezes, a gente ainda, além dessas pessoas terem uma sobrecarga, não terem a ajuda da rede, nós ainda impomos mais sobrecarga, exigimos mais devolutiva dessas famílias, tá? Então, é triste ver essa realidade, mas é uma realidade que acontece. Pode falar, Flávia. Tudo bem? Desculpa, é que era alguém aqui. Pode falar, Flávia. Não, só um pouquinho. Fez sentido isso? Isso em todas as áreas, né? Assim, profissionais, eu digo, não é só da enfermagem, é da equipe de saúde. Luane, fez sentido isso para você? Tá. Disse que sim. Tá bom. Flávia, então tá aí nossa tarefa, né? Ou seja, não acontece, a gente tem que fazer acontecer. Você vai abrir o microfone, Flávia? Estranho. Não, seu microfone tá liberado, sim. Não tá aparecendo que tá mudo. Estranho. Eu tô dando aula. Flávia, você tá com o microfone aberto? Eu acho que deve ser algum problema. Porque ela tá com o microfone aberto. Coloca mais perto, talvez, será que não? Não? Não, acho que... Vem se no Tenta, seu, prof. tenta entrar e sair de novo. Não, aqui tá ligado. Deixa eu ver. Ou entrar pelo celular. Se você estiver no computador. Entrar pelo celular. Prof, talvez você tenha que clicar nas 3 bolinhas
Eu cliquei, mas não aparece nada. Ah, então, não sei. Só aparece remover da chamada, não assistir, mostrar o vídeo completo. Estranho. Ou ligar e desligar de novo o microfone, Flávia. Eu vou digitar. A pergunta. Eu liberei, eu criei a sala, mas aqui todos os microfones estão liberados. Deixa eu ver. Acredito que ela tá digitando mesmo. É. Sim. Ela está dizendo, então, né, que da angústia com as próprias limitações, né, diante dessa situação e diante dos problemas sociais. É triste, mas estar com elas no caminho já ameniza muito. De fato, tem coisas... Vamos ver se agora ela consegue. Oi? 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 Agora vai dar. Tenta sair do computador. Aí. Oi. Boa. Que rolo! Tava aparecendo uma mensagem que eu era limitada pelo alguma coisa aqui. Enfim, pessoal, uma coisa que me angustia muito é isso. Como a professora falou, no papel eles têm direito a um monte de coisas, mas na realidade eles não conseguem usufruir dos direitos. Então a gente vê que eles não conseguem as bolsas, que as bolsas são cortadas ou que o acesso à saúde é muito difícil. E às vezes eu fico muito frustrada com isso. Eu até já perguntei algumas vezes para a professora, quando eu estava muito desanimada, professora, mas a senhora não fica triste com isso, né? Às vezes a gente baqueia até o emocional. E aí a professora falou uma frase agora que fez muito sentido para mim, que esse caminho deles é exatamente uma frase que tem me ajudado muito. Independente de como seja, ou como está sendo, ou das dificuldades, eu estou com você. Às vezes é só isso que eu posso oferecer. Eu estou com você. Porque o resto eu não consigo resolver, né? O dinheiro que falta, o familiar que foi preso, a luz que cortou, aquele rolo todo, e a gente se vê em situações muito complexas com eles. E às vezes eu tenho usado muito essa frase mesmo: olha, eu não tenho o que te dizer, mas eu estou com você. Assim, isso, se a gente for trazer para o campo do evento em si, é a mesma coisa. Você consegue curar a doença da criança? Então, a gente trabalha com o modelo interacional de cuidado da família, que é o quê? Eu vou buscar ajudar a família a interagir nesse evento, né, nesse furacão de coisas que ela tem, de uma forma mais eficaz, né, de uma forma que ajude a manusear e a manejar a doença, as intercorrências, né, a situação das demais pessoas, mas a gente não vai conseguir, Flávia, essa é uma questão que a gente tem que ter, tá bem claro, e não é o nosso papel resolver o problema da família. Eu nem chamo problema, a família, ela enfrenta desafios, ela passa por desafios que ela precisa superar. Então, eu posso ajudá-la a buscar soluções para que ela supere esses desafios. Mas eu não vou resolver para ela ou por ela a situação, tá? Eu vou resolver com ela. Eu vou ajudá-la a resolver.
Entende o nosso papel? Então, assim, senão a gente vai se frustrar mesmo. Tanto na enfermagem, quanto na psico, quanto na qualquer outra área, né? A gente precisa entender que ela é o sistema, ela tem autonomia, ela tem capacidade, senão a gente passa a vê-la como incapaz de resolver. E ela precisa se sentir capaz, ela tem que se sentir empoderada, né? Olha, entendo que hoje sua luz foi cortada, como é que você está fazendo para resolver a sua situação? Veja, que recursos você tem em casa, né? Porque eu entendo, imagina uma pessoa que usa máquina de diálise e ficar sem energia. Não é? Mas assim, como você tem resolvido isso? Com quem você tem contado para que essa situação seja solucionada? Então, você ouve, você capacita e você faz com que ela busque solucionar a situação. Entende? Porque você não vai conseguir fazer a energia do nada aparecer, né? O câncer desaparecer, por exemplo. Não, olha, eu entendo que é uma situação que realmente impacta na família. Evidência, até a gente pode falar, as evidências mostram o quanto que a família, posso falar assim, eu sei que a família sofre, o quanto que a família vivencia situações que a desafia, né? Que, lógico que eu vou falar assim, porque tem que falar numa linguagem que elas entendam, né? Eu tenho observado que a senhora tem vivenciado problemas em casa, situações em casa que estão perturbando. A luz cortada, a água cortada, enfim, alguém que... Mas como que vocês têm resolvido isso em família? O que é que eu posso fazer para ajudá-la nesse momento? Entende? Então, é se colocar. Eu não sei o que fazer. Até pode acontecer, eu não sei mesmo o que fazer, mas eu estou aqui para ouvir, para acompanhar. E as famílias, elas falam muito sobre... Aquele momento, aquela pessoa me ouviu, aquele profissional me ouviu, me deu atenção. Eu trabalho com cartas terapêuticas, né? Então, eu mando cartas para as famílias, e aí as famílias falam, olha, eu recebi uma carta da doutora, ela ouviu o que eu falei, ela entendeu o que eu estava falando, ou seja, para a família, você ter ouvido ela já é aquilo que aquela mãe disse, eu não fico sangrando, eu fico calada, entendeu? Ela não se dá o direito de sangrar, ela tem que continuar. Isso é resiliência, óbvio, né? E assim, uma das coisas muito legais do cultivar é que a gente está lá, né? E a gente é capacitado para isso e tudo. Mas uma das coisas que eu acho que a gente deixa para elas, né, para as mães, que geralmente são mães, é o apoio, lógico, mas também esse empoderamento, né, de poder decidir por elas mesmas, né? Então, é mostrar a rede de apoio delas, se não tem, é algo a se pensar, né? Às vezes elas não querem pensar sobre, mas a dinâmica faz elas pensarem, elas verem a necessidade, assim, elas não podem viver sozinhas, né? Elas precisam, nem que seja o vizinho, sabe, emprestar o gerador, sabe? Eu acho que isso de dar a chance delas decidirem, escolherem quem vai estar do lado delas, né? Teve uma mãe que eu lembro que ela falou assim, não, eu não vou colocar naquela dinâmica de genograma e tal, ela falou assim, eu não vou colocar o meu marido, porque meu marido tá longe de mim agora, tá ficando lá no interior e a gente tá aqui em Campo Grande, então eu não vou colocar ele nem como vínculo, porque ele deve estar com outras namoradas lá dele e eu também aqui sem ele. Então, assim, ela escolheu não colocar o marido dela, né? E às vezes tem mães que têm, sei lá, 8 filhos também já aconteceu, né, no cultivar, de uma mãe ter vários filhos e ela não querer colocar vínculo, colocar os filhos ali, considerar os filhos família, porque não tem vínculo com aqueles filhos. E eu acho que esse é o poder de decisão maior que eles têm ali naquele momento, de olhar para a família e falar, ah, essa é a minha família e essa pessoa não faz parte da minha família. Isso, Cecília, é dar para a família o quê? O protagonismo, tá? O poder de tomada de decisão e de manejo de situações que lhe pertencem, não pertencem a nós. Mas nós as ajudamos, né, a saírem de um papel, muitas vezes, de vítima, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, entendeu? Para um papel de protagonista. Eu vou atrás, eu vou fazer, eu vou buscar, né? Vou buscar a rede de apoio,
vou buscar solucionar. Então, assim, e aí isso é o movimento da resiliência, né? Elas são vulneráveis? São, todas elas são, nós somos, não somos seres invulneráveis, né? Mas todos somos resilientes também. Então, nós temos que fortalecer a resiliência de cada família, né? Com esses projetos, com essas ações, com essa escuta atenta, tá? Tudo bem? Podemos contar com vocês nesses projetos tão magníficos, né, que nós temos aí, com várias frentes, né, de atuação, um trabalho que está se solidificando cada vez mais e que ele não se faz sozinho, ele se faz em rede, né? Então, que vocês se sintam desafiadas, né, e desafiados a prosseguirem nessa trajetória junto às e com as famílias que a gente, porventura, for encontrar nas nossas trajetórias profissionais, de estudante, né, pessoais, tá bom? E que possamos nos ajudar uns aos outros aqui nos projetos, para que essas ações sejam, né, e eu acho que, assim, se ajudar também requer uma escuta nossa de vocês, ou seja, o quanto que vocês também precisam ser escutados nas dificuldades, nos desafios, que vocês, porventura, forem também ter, tá, com relação a essas ações, e às vezes a gente, como a Flávia falou, né, com sentimentos de angústia, de aflição, né, até de questionamento, então, a gente precisa conversar entre nós também, porque isso nos afeta de alguma forma, tá? Queria agradecer por esse espaço, quem depois também, acho que para a gente não se delongar muito, né, Cecília, agradecer muito por esse espaço, incentivá-los, né, e encorajá-los, né, nessa trajetória, nesse conhecimento que é um conhecimento sobre o como, né, cada profissional deve atuar junto com essas famílias, entendendo que nós fazemos parte, né, da vida delas em algum momento da vida delas. Tudo bem? Muito obrigada, então, gente. Cecília, com você, querida. Obrigada a todos pela presença também. Pessoal, coloquei o forms da presença no chat, tá bom? E se vocês precisarem do QR Code, eu vou estar mandando lá no grupo. Mas copiem e colhem este formulário, já abram no Google para não perder, tá bom? Eu anotei todo mundo que estava, então se vocês precisarem, é só me mandar mensagem que eu mando esse forms de novo no privado para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de cada uma do Cultivar, as mestrandas tão queridas que sempre estão conosco, a gente agradece de coração e vamos continuar juntas aí se capacitando para que nós possamos atender da melhor forma possível essas mães que tanto precisam de nós. Tá bom? Obrigada, prof. Obrigada, nós agradecemos gente. muito pela disponibilidade, viu? Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.